Então, em primeiro livro de Pedro, nós vemos lá que ele dizendo, muito firme a palavra dos profetas. Então Pedro contrasta as ideias humanistas com a palavra de Deus. Ele atesta a origem divina das Escrituras e afirma que toda profecia teve sua origem em Deus e não no ser humano. Veja o versículo 16, né? Assim temos a certeza de que a mensagem de Deus é infalível, não é passível de conter erros ou enganos. Deus não falha, não engana, não erra, não mente, né? Então a palavra de Deus é inerrante, é livre de erros, falsificação ou logro. É a palavra de Deus. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia são inseparáveis. Tanto ela é infalível, como ela não contém erros. Ela não falha e nem erra. Por que isso? Porque a inerrância é o resultado da infalibilidade da própria palavra de Deus. Então as Escrituras, na sua totalidade, são verdadeiras e fidedignas em todos os seus ensinos. Você veja aí os versículos bíblicos, 2 Samuel 23, 2, Jeremias 1, 7 a 9, 1 Coríntios 14, 37. Então você veja que a palavra de Deus, por causa da sua infalibilidade, ela também é inerrante. Se ela nunca falha, então ela não contém erro. Como é que eu provo que a palavra de Deus é infalível? Como é que eu provo que a palavra de Deus não tem erros? É fácil, né? Se eu falo a palavra de Deus e aquilo que eu falo acontece, transforma vidas, né? É capaz de trazer resultados maravilhosos, transformações, né, nas pessoas, então, se essa palavra, tudo que ela promete realmente se cumpre, acontece, então ela não contém erros. É simples. Nenhuma profecia da Escritura, então, Pedro diz que é de particular interpretação. Então o significado é que nenhuma profecia das Escrituras veio de ideias ou do raciocínio de seu escritor, mas sim do Espírito Santo. Então não foi ideia de alguém escrever desse jeito, ou escrever aquilo ou aquilo outro, mas foi inspiração do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe a revelação para que seja escrita, que fosse escrita esta palavra. Então Pedro diz: os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro, quando diz isso, Pedro está afirmando que a divina origem e autoridade das profecias da Escritura. Todos os crentes devem, de modo semelhante, manter um conceito firme e final da inspiração e autoridade das Sagradas Escrituras. Há várias razões para isso, né? Porque é a única maneira de ser fiel ao que Jesus Cristo, os apóstolos e a própria Bíblia ensinam a respeito das Escrituras. Veja Salmo 119, João 5,47. Também, sem uma convicção inabalável das Escrituras Sagradas, a igreja fica sem alicerce autêntico e seguro para a sua fé, sem certeza da salvação, sem valor moral absoluto, sem mensagem garantida para pregar, sem nenhuma certeza do batismo com o Espírito Santo, né? Sem certeza da operação de milagres, nenhuma esperança da volta iminente de Jesus Cristo. Tudo isso está contido aí na palavra de Deus. Doutrina básica, são doutrinas básicas da palavra de Deus. Se nós não tivermos a Bíblia, nada disso nós teríamos. Não teríamos como aprender sobre isso, como saber sobre isso. Então a palavra de Deus nos diz tudo isso. Sem uma convicção inabalável nas Sagradas Escrituras, os cristãos fiéis à Bíblia aí, não têm nenhuma verdade absoluta e objetiva baseada na autoridade do próprio Deus, com o qual possam julgar e rejeitar os valores movediços deste mundo, né? Das filosofias humanas, das práticas ímpias da cultura mundana. Veja Salmo 119, 160. Então tudo isso, a Bíblia serve como base, como o prumo. Em que basear? Na Bíblia. O que está correto? O que diz a Bíblia. Então, sem uma convicção inabalável das Sagradas Escrituras, o cristão não tem condições de suportar aí as terríveis dificuldades dos últimos dias. Veja aí 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 3, 1. Então essas terríveis dificuldades que vão surgir nos últimos dias, todas as coisas que vão fazendo, leis e mais leis, contrárias à palavra de Deus, se nós não tivéssemos aí a palavra de Deus, nós não saberíamos o que é certo e o que é errado. Sem uma convicção inabalável das Sagradas Escrituras, ficam enfraquecidas
a plena autoridade e as doutrinas bíblicas. Em consequência disso, ela será substituída pela experiência religiosa subjetiva humana ou pelo raciocínio independente e crítico também humano. Então, sem a Bíblia, nós vamos nos basear em raciocínios humanos, em sabedoria humana, e não na Bíblia, na palavra de Deus. Então ela serve para nós como referência. Se nós perdermos essa referência, se nós abandonarmos a Bíblia, o que será de nós? Olha, você pode ter vários tipos de Bíblias. Você pode ter uma Bíblia, talvez você tenha uma Bíblia católica na sua casa. Aproxime-se dessa palavra, leia. Leia mesmo e peça a Deus para revelar a você a palavra de Deus. Você pode ter vários tipos de Bíblias. Você pode ter aí uma Bíblia pentecostal, que eu considero hoje a melhor Bíblia que nós temos, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD. Você pode ter uma Bíblia assim. Você pode ter várias outras Bíblias. Uma Bíblia, por exemplo, você pode ter a Bíblia apologética, que traz para você ensinos aí de apologia da Bíblia, defesa da palavra de Deus. Você veja comparações entre a palavra de Deus e outras aí seitas, né, religiões diversas, o que elas ensinam com Bíblias falsas que eles têm, com os ensinos falsos que eles têm. Então você tenha várias Bíblias, adquire. O maior conhecimento, a maior sabedoria está na Bíblia. O maior tesouro que você pode adquirir na sua casa é uma Bíblia. Ao invés de comprar aí jornais, revistas, muitas vezes pornográficas, né? Ao invés de comprar aí coisas e mais coisas, compre Bíblias. Dê uma Bíblia para cada filho. Tenha sempre Bíblias diferentes em casa para você consultar a palavra de Deus. Adquira conhecimento, seja sábio. Leia a Bíblia. Você quer fazer um bom vestibular? Quer aprender aí como escrever corretamente? Leia a Bíblia. Aqueles que leem muito a Bíblia têm poucos erros de português quando vão escrever. Você quer fazer uma redação, uma boa redação na prova? Então, leia a Bíblia. Você terá como fazer uma boa redação. Você está aprendendo, né? A Bíblia tem os livros históricos, os livros poéticos, tem aí as cartas paulinas. Então são muitas coisas maravilhosas. Então você leia a Bíblia e você vai aprender como fazer uma redação. Você vai aprender como falar mais corretamente. Você vai aprender como escrever mais corretamente. É importante. A Bíblia é um livro que traz sabedoria ao homem. Você veja, por exemplo, a Constituição americana é toda baseada na palavra de Deus, na Bíblia. E todas as constituições do mundo, elas são baseadas na Bíblia. Existem as distorções humanas, mas a base é a palavra de Deus. A base de todas as leis que existem no mundo, a base delas veio da palavra de Deus. Olha, João 6,35 diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Deus, na sua infinita sabedoria, se tem revelado detalhista em seu plano de redenção, a ponto de trazer seu filho ao mundo através de uma virgem. Você veja Isaías 7,14, na cidade de Belém, Miqueias 5,2, estava tudo escrito isso, né? Através então de uma virgem, Isaías 7,14, cumprindo sua palavra nos mínimos detalhes. Um exemplo disso é Belém. Jesus nasceu em Belém, na língua hebraica Bethlehem, que significa o quê? Lugar onde se faz pão, ou no nosso linguajar normal, padaria. Então, se nós pegarmos aí a palavra de Deus escrita sobre Jesus, nós vamos ver que Jesus, o pão da vida, está dizendo: eu sou o pão da vida. Ele nasceu na cidade de Belém, chamado padaria. Então tudo se cumpre aí na palavra de Deus, tudo se encaixa. E Jesus está dizendo: eu sou o pão. Vocês comem o pão da padaria para se alimentar, para não morrer? Assim eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimentar nunca mais morrerá, terá a vida eterna. É interessante também nós notarmos que na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, Deus manda ao seu povo no deserto, você veja Êxodo 16, 4, que eles recolham maná.
ou man no hebraico, né? Para se alimentarem. E ali durante a sua viagem então pelo deserto, eles vão comer essa comida, o maná. Deus faz chover do céu, não nasceu na terra, choveu esse maná, esse alimento, né? E o povo se alimentou. Então alguns procuram distorcer a Bíblia